E se eu olhar lá para trás, quando eu tinha 15 anos, comecei a jogar para valer mesmo, 16, você fala, cara, você vai ser, pô, campeão olímpico, mundial, pan-americano, cara, eu assino agora, né, o contrato. Então, assim, eu sou muito grato por tudo. Bom, nasci dentro de uma quadra de vôlei, então o escritório dos meus pais era a quadra, então eu nasci ali dentro, né, brincava, sempre joguei vôlei e tal, mas ao longo da minha infância e adolescência eu pratiquei vários esportes. Eu sonhei em ser jogador de futebol como, sei lá, 90% dos brasileiros, né, joguei por muitos anos de futebol, joguei tênis, e aí em um momento quando eu me mudei para Campinas, na época para morar com a minha mãe, com a família da minha mãe, eu frequentava um clube que o badminton era muito forte, era o esporte mais frequentado, mais praticado do clube. E meus amigos todos jogavam, então eu comecei a praticar, comecei a jogar e comecei a gostar. E aí eu continuava em alguns momentos praticando vôlei e tal, e aí meu pai chegou um momento e falou, ó, eu acho que é hora de você decidir. Ele nunca me impôs nada, nem minha mãe. É hora de você decidir caso você queira seguir num esporte. E aí foi quando eu acho que o sangue falou mais alto e aí eu fui pro vôlei. Eu não tinha um plano B. Eu não tive um plano B assim. Lógico, eu estudei, porque né, meus pais sempre foram muito rígidos em relação ao estudo. Cheguei a fazer faculdade 2 semestres e tal, mas assim, eu tinha certeza que quando eu decidi ser jogador, eu não sabia aonde eu ia chegar, né? Mas que eu ia viver daquilo. E eu não sei se isso por um lado foi bom, né? Que me fez meio que ir, né, quase que um all-in mesmo, que a gente brinca no poker, né? Tipo assim, você vai com tudo, sem ter um plano B, mas eu queria viver daquela minha paixão, né? Daquele meu sonho. Então, assim, eu não tive um plano B, né? Talvez os outros adolescentes tinham, poxa, eu vou estudar, depois eu vou entender o que eu vou fazer. O meu era, não, eu vou ser jogador de vôlei, né? Aonde eu vou chegar, eu não sei. Eu acho que isso que é algo que talvez seja, talvez tenha sido o mais importante. Eu fiz porque eu gostava, não porque eu imaginava ser campeão olímpico um dia. Não foi pensando no final, né, do sonho, mas foi pensando em viver daquilo. Eu acho que isso fez a grande diferença para mim. No clube, né, aqui no Caiçaras, que é onde eu frequentava aqui no Rio, meu apelido é Túlio. Meus amigos de infância até hoje me chamam de Túlio. Porque eu só ia camisa Botafogo. Eu tinha a branca, a preta, aquela 7-Up, a antiga, a do ano anterior. Eu tinha todas elas, né? A preta, a branca, a listrada. Então eu só ia trocando elas, às vezes eu ia com a do Brasil, sei lá. E eu fazia uma coleção de camisas de futebol. Como meu pai, na época, viajava para Grand Prix e tal, viajava muito, o meu presente era esse, era sempre, numa das viagens, uma camisa de futebol. Então eu tinha muitas camisas de futebol, de camisas de clubes X, do Kashima Antlers, lá do Japão, que era o time do Zico e tal. Eu adorava futebol, sempre gostei muito. E meu apelido era Túlio, porque foi a época ali dele, então ele era meu grande ídolo, assim, também, né? Não só no Botafogo, como ele chegou à seleção depois, então encontrei com ele algumas vezes depois, conheço o filho dele e assim, é bacana, né, naquela época, assim, a gente, poxa, o Botafogo foi o primeiro título e por muitos anos foi o único título nacional que a gente teve, então ele foi um cara que marcou muito a minha infância, assim. Eu sempre fui, assim, quando eu era mais novo, eu era realmente muito fanático, acho que como qualquer torcedor. Ao longo dos anos que eu fui também me tornando atleta, eu fui perdendo um pouco desse, digamos, desse fanatismo, sabe, e acho que eu fui ficando um pouco mais racional em relação a tudo, né? Quando o Botafogo ganhou em 95, eu fiz o símbolo do Botafogo na cabeça aqui atrás, né? Então, para você ver o quanto eu era, até ali eu começar realmente a jogar, eu era muito fanático. Então o Botafogo ele sempre foi muito presente. Mas ao longo dos anos, eu fui perdendo um pouco, fui ficando mais racional. Os resultados também não ajudaram. Então, assim, eu sofri, mas eu consegui sofrer menos do que talvez outros torcedores. E ano passado, assim, calhou bem de eu voltar para o Brasil na época, né? Do segundo semestre do Botafogo, que foi talvez o semestre mais importante da história do clube, né? Então, foi, assim, realmente muito especial. O dia da final da Libertadores, eu estava jogando contra o Cruzeiro. E eu lembro de entrar em quadra, assistir o primeiro gol na câmera de um dos câmeras da partida do Sport TV, né? E aí a torcida do Cruzeiro comemorando, eu sabia que o Botafogo estava ganhando, que o Botafogo tinha sido campeão. E a gente acaba ganhando aquele jogo, né, de virada 3-2.
E assim, foi muito especial. O dia seguinte eu lembro no aeroporto de Belo Horizonte, eu fui embora com a camisa do Botafogo, né? Então, momentos assim que, poxa, quem imaginava, né, ser campeão da Libertadores, assim, e ainda fui no último jogo contra o São Paulo aqui, que decretou o título brasileiro. Então, o ano passado foi realmente especial. Eu até brinco, né? Eu já vi, agora eu vi tudo, né? Então, já tô feliz, assim, pelo Botafogo e acho que tranquilo pelo que vem pela frente. A seleção masculina de vôlei saiu do Brasil dia 2 de julho. O pequeno Bruno tinha um dia de vida. Ontem à noite, no colo da mamãe Vera Mossa, ele dormia tranquilo no saguão do aeroporto. Lá dentro, atrás do vidro, o pai de Bruno, o levantador Bernardinho, estava ansioso para ver o filho, que ele mal teve tempo de conhecer. Cara, eu acho que assim, não tem como dizer que não ajudou em relação a, primeiro, a eu ter dentro de casa, digamos, conselhos que realmente valem a pena serem escutados e seguidos, né? Porque eles viveram na pele, eles talvez tiveram erros, né, durante a carreira que eles poderiam me ajudar, porque eles, né, vivenciaram aquilo e podiam me passar isso. Então isso foi algo que eu sempre tive a oportunidade, poxa, nas minhas decisões em relação a clube, em relação a tudo, eu tê-los em casa e perguntar e entender. Eu acho que outra coisa foi o fato de, tipo, da pressão, eles saberem que eles não seria saudável uma pressão, né? Você vê hoje em dia muitos pais que talvez vivenciam aquele sonho dos filhos, né? De estarem ali o tempo inteiro e talvez pressionarem ao extremo ainda um jovem, né? Que ainda não está pronto para aquilo, né? Então, assim, eu acho que eles sempre foram muito tranquilos em relação a isso. Eles realmente me deixaram escolher aquilo que eu queria fazer e também apenas me darem o suporte, né? Sem pressionarem a mais. Então, acho que isso também é algo que ter pais atletas ou treinadores pode ajudar muito. Então, acho que não tem como dizer que o meu início eles me ajudaram. Em nome do profissionalismo, Bernardinho abriu mão de dar uma boa notícia ao filho. A convocação de Bruno Rezende chegou de um jeito oficial. Vi o telefone do Rio, eu falei, ué, alguma coisa diferente, né? E aí o pessoal falou, não, pra você vir amanhã, que você tá convocado para a seleção de novos, né? A gente tinha vencido o Minas naquelas finais da Superliga em 2006, eu fui considerado o melhor levantador. Aí eu sou convocado para a seleção de novos, né? Tem até uma entrevista que eu fiz até hoje para Globo, na época, lá em Florianópolis ainda, eu estava com óculos, assim. O pessoal passou depois de uns anos, aqueles óculos do Renato Gaúcho na época, né? Até eu falei, caraca, óculos antigos pra caramba. Eu tenho essa entrevista muito viva na minha cabeça. Foi a minha primeira convocação para a seleção. Na época era uma seleção B, seleção de novos. E depois eu sou inscrito para a Liga Mundial de 2006, né? Faço a estreia, acho que foi em Fortaleza, se eu não me engano. Mas ali eu ainda era o terceiro levantador, então assim, as pessoas me conheciam, né? Mas eu ainda não fazia parte realmente do grupo ali, né? Que foi campeão mundial. Eu treinei com um grupo que foi campeão mundial em 2006, mas não viajei com o time, não fiz parte da equipe. Então ali é que realmente começa o peso, né? Porque aí começam as comparações, começa o fato dele... né, da possível do nepotismo e tudo mais. Então isso começa a pesar naquele momento, em 2007, eu acho que em 2006, porque as coisas de certa maneira estavam sendo, digamos, alinhadas de uma maneira muito tranquila, assim, né? Eu estava fazendo meu trabalho no clube, sendo convocado na seleção, né? O trabalho na seleção de novos estava sendo bem feito, então era natural que os jogadores como eu, Lucão, Thiago Alves na época, Leandro Vissoto, a gente estava ali como um backup daqueles da seleção principal. Quando alguém vai para dentro, e ainda mais da maneira que foi, aí começa, né, e vira com certeza o peso maior que eu tive que carregar por todos esses anos. Crise na seleção masculina de vôlei. O levantador Ricardinho, que foi escolhido o melhor jogador da Liga Mundial, foi cortado da delegação e está fora do PAN. Bruno é uma exceção. Ele estava ali, era o terceiro jogador, portanto, a modificação, se fosse feita, seria feita pelo terceiro jogador da lista, né? Aquele que estava junto aí. Então, enfim. Eu falo assim, não é a melhor maneira de você, né? Acho que, ainda mais porque o processo estava sendo feito, né? De jovens jogadores chegando e sendo... Então, assim, as coisas estavam trilhando de maneira natural. E quando acontece uma coisa dessa,
e aí cria digamos, uma narrativa muito maior do que aquilo que naturalmente era, para mim, pelo menos, se torna mais difícil, né? Então, é ali onde realmente os primeiros obstáculos. Então, seria melhor se não fosse daquela maneira, se fosse uma coisa natural, né? Mas aconteceu assim. Então, tem certas coisas na vida que acontecem que você não espera e que você tem que lidar, né? Eu acho que o principal, né, na nossa vida é como a gente lida com certas situações, né? Não é como você encara momentos que são determinantes na tua carreira. Desde o primeiro, de quando eu assinei, né, tem lá a lista, né, digamos, de quem vai para o Pan-Americano, que eu por acaso assinei e subi no elevador com o André Heller, e foi logo após aquela reunião. Ele falou, cara, você não tem nada a ver com isso, e você tem que continuar fazendo o teu trabalho, sendo quem você é, e aquilo de alguma maneira já é o primeiro respaldo que eu tenho para continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, entendeu? E sem me preocupar com o resto. Então, ter esse respaldo das pessoas que estavam ali dentro foi o que realmente me ajudou naquele momento a ir, né, ir com tudo. E talvez tenha me feito amadurecer e deixar minha casca mais grossa, acho que, né, com 21 anos de idade. E assim, eu juro que eu imaginava que fosse ser uma coisa pontual, né, que talvez fosse naquele momento, né, fora do Pan-Americano, que ele voltaria, né? A gente teve a Copa do Mundo ainda naquele ano, e no ano seguinte era a Olimpíadas, que as coisas, né, voltassem, né, que fosse um momento, né, talvez de demonstração ali, né, da comissão técnica e tal, e que eles, né, conversassem depois e que as coisas se esclarecessem. Isso foi algo que nós imaginávamos, né, e as coisas acabaram não acontecendo, acho que também pelas proporções e tal, e digamos que essa conversa aconteceu muitos anos depois, né, e a volta dele foram 5 anos depois, então, mas a gente conversou ali naquele momento, ele estava, lógico, né, frustrado e tal, mas ali cada um tem o seu sentimento, né, a sua versão da situação, então, mas a gente imaginava que as coisas pudessem ter voltado ao normal antes, né? Aí depois disso não teve mais nenhum tipo de contato, né? Foi no dia mesmo que aconteceu, depois e tal, porque a gente tinha uma boa relação mesmo na seleção, assim, eu sempre tentava filtrar o máximo, né, que eu pudesse, dele, do Marcelo, do Marcelinho e tal, e de todos os jogadores, então a gente tinha sempre uma relação próxima, mas depois não teve nenhum tipo de contato nos outros anos. Incomodou, não tem como dizer que não incomodou, né? E eu até entendo, porque nós, humanos, somos um pouco, entre aspas, pré-conceituosos em relação, né, de preconceito, né, a muitas coisas. Então, quando você vê, talvez, um atleta que é filho de alguém, a tua primeira, né, você vê na televisão e tal, e eu faço que eu também com certeza já tive esse preconceito em relação a alguém que eu talvez não conhecesse, né? Poxa, ele é filho do Pelé, o Edinho na época, que era goleiro do Santos. Então você fala, será que ele é? E você se remete ao Pelé na hora, né? Coitado do Edinho, que, poxa, o cara não teve culpa de ser filho do Pelé. Ele não precisa ser o Pelé, para ele ser um cara bom, ser um cara, poxa, que, né, fez final jogou Brasileirão e tudo mais. Então, assim, mas você tem esse primeiro. Então eu entendo que as pessoas possam ter tido, né, ainda mais sem conhecer realmente a história do clube, né, dos clubes, que a seleção é a vitrine, mas talvez Superliga, nem todo mundo, né, segue e tal, mas que eu já vinha construindo uma carreira, né, fora da seleção, né, já vinha, né, jogando pela CIMED e tal, conquistando os títulos, mas com certeza incomodou, não tem como não incomodar. Isso perdurou por muitos anos, né, então foi algo que de alguma maneira me incomodou, que eu tentei usar como combustível, né? Então era a minha maneira de mostrar, cara, não, dia a dia eu vou te mostrar que vou matar um leão por dia, que eu mereço isso aqui, né? Pelo meu trabalho, né? Eu falo, né, no primeiro momento ali, primeiro porque acho que a maneira que ele tinha, né, de mostrar para os outros que ali não havia nenhum tipo de benefício, digamos, era cobrando ao extremo comigo, né? Talvez mais do que com os outros, e, né, inclusive vários atletas durante aquele período chegavam nele e falavam, cara, tá exagerado, tá demais, entendeu? Então, assim, eu por um lado, talvez eu não entendesse ainda naquele momento que era uma maneira também, entre aspas, de proteção ou não, de mostrar que aqui vai ser assim, né? E precisa ver o quanto você aguenta, né?
E eu aguentava, mas ao mesmo tempo eu sabia que a nossa relação pai e filho naquele momento, eu também, né, de alguma maneira eu evitava, né? Então ali ia ser treinador, jogador. Então eu lembro que aos finais de semana eu não ia para casa, né, dele, né, eu ia para casa da minha mãe, eu ia curtir meu final de semana em outro lugar, nas folgas. Então nos primeiros anos, até a gente, amadurecer um pouco essa relação também, a gente se afastou, né? Eu lembro de, cara, vai ser isso e faz parte, né? Então eu não sabia até quando ia ser aquilo, mas aí talvez quando chega um jogador mais jovem, né, na seleção, talvez quando a gente começa a vencer um título, eu começo a me tornar talvez um pouco mais importante, ele começa a entender, não, acho que ele aguentou, agora eu vou pegar no pé de outro, entendeu? Então, e esse foi o caminho, o processo, e aí a nossa relação ao longo desse tempo foi melhorando um pouco, né? Lógico que é impossível você tirar, né, essa relação treinador-jogador, ainda mais por ser uma seleção. Uma coisa é o clube, sabe? Você não tem... Seleção, assim, existe uma responsabilidade, existe uma pressão, existe uma visibilidade muito grande. Então, acabou de alguma maneira, durante esses 10 anos até 2016, da gente não ter tido a mesma relação que foi depois, por exemplo, ou que foi antes, né? A galera fala, a gente quer o Bernardinho do Velho Testamento. Aqui ele não vai ter mais, graças a Deus, entendeu? Ainda bem para os meninos também. E assim, claro que ele continua sendo um cara, que ele quer 100% o tempo inteiro em relação ao treino, né, no jogo, ele vai reclamar o cara fez um ponto, ele vai reclamar do mesmo jeito, mas assim, você percebe uma diferença, né, no ponto seguinte, ele tá dando força, ele sabe, né, fazer um carinho aqui, então ele é um cara diferente, é um cara, né, mais maduro do que ele era na seleção feminina em 96, do que ele era, né, nos primeiros anos da seleção adulta, que era uma outra geração também, que os caras não estavam nem aí, era porradaria, e é isso, né, mas que ele continue tendo, né, esse equilíbrio de cobrar ao máximo, mas ao mesmo tempo saber também, é o bater e assopra, né, bate e assopra, que eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Wallace, Granquim, Tetchuquim, Murilo, tá dentro, Granquim, Muzerski, agora sim, agora o ouro é realmente da Rússia. Eu acho que por eu ter carregado, digamos, esse fardo que a gente comentou aqui antes, né, em relação ao peso de como eu entrei, né, do lance, né, desses ruídos externos em relação a tudo, tudo isso ele acabou se tornando não um peso, mas uma maneira, uma Olimpíada, ela se tornou uma obsessão pelo título, claro, pela importância, pelo grupo que a gente queria vencer, mas uma coisa muito pessoal, uma obsessão minha. É assim, cara, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou campeão olímpico, a gente já tinha sido campeão mundial, da Liga Mundial, Pan-Americano, da Copa do Mundo. Então, assim, o que faltava era a Olimpíada. Eu vou mostrar para as pessoas, eu vou ganhar essa Olimpíada. E, cara, nunca mais vão poder falar um A. Então, assim, tinha essa coisa pessoal, né, que eu carregava. E quando você está tão próximo e você acaba, né, não conquistando, eu perdi o chão naquele momento, né? E foi talvez a minha grande virada de chave, como eu falo, né, em todos os lugares, assim, aquela derrota, porque ela foi muito, muito dolorida, assim, ela realmente uma cicatriz gigante que ficou aberta por um bom período, e eu acho que principalmente por isso, sabe? É lógico, aquele grupo merecia, né, os jogadores que estavam ali, acho que a nossa luta por 4 anos seria fechar um ciclo, cara, vencendo praticamente tudo, né? Vencendo tudo, mas vencendo quase todas as competições que a gente disputou e dominando, continuando aquela supremacia, né, que vinha de 2001, mas acabou sendo, para mim, acho que e ainda sem essa ajuda externa, nessa parte mental, eu acho que eu não estava preparado para o que vinha depois, né, para essa perda desse chão que veio depois. Então ali o baque foi grande, né, e eu me vi num momento onde eu estava realmente no chão, assim, no fundo do poço, né, o pós, assim, foi realmente quando eu perdi realmente a vontade de jogar vôlei. Pela primeira vez eu me vi no momento de, cara,
que eu tô fazendo isso, sabe? Pô, agora acabou. Tipo, você tá tão perto do ápice e depois você tá no, digamos assim, no fundo do poço. Então foi o momento que eu realmente, a obsessão por aquele título, ela acabou me jogando, né, depois daquela derrota, num lugar bem, bem sombrio. E o único momento que eu realmente conseguia curtir ou tirar aquilo da cabeça era à noite. E aí eu saía, né, bebia, ia pra festa e tal. Era o momento que eu conseguia me desconectar daquilo que tinha acontecido. Foi a minha maneira de, digamos, de lidar com aquele problema, né, que eu estava sofrendo, com aquela cicatriz, entendeu? Então, só que depois de alguns meses eu fui entendendo que, cara, não é isso que vai me curar, não é isso que vai me levar, né, a ter uma outra oportunidade, talvez se eu sonho tanto com isso, entendeu? Então, foi aí que eu entendi que, cara, não, eu preciso de ajuda. Nós perdemos o ouro, essa é a grande verdade. E agora é aprender a viver com as consequências que a gente vai ter aí. É difícil até de falar, cara. E eu me sentia em Londres muito preparado, assim. Eu estava fisicamente, tecnicamente, sabe, entendendo cada vez melhor o jogo. E eu senti que, fazendo aquela reflexão, que, lógico, durante o jogo, que a gente está tão próximo num 2-0 e você acaba perdendo o terceiro, que o quarto set eu já estava alternando mais, né, os meus pensamentos, pensando muito no que tinha acontecido no terceiro set. Então eu entendi que, além de eu precisar de ajuda naquele momento para me reconectar, de alguma maneira, para entender os meus sentimentos, as minhas emoções naquele momento, né, pós-Olimpíada, para me tirar daquele lugar, era um trabalho que eu precisava fazer para lidar com situações dentro de um jogo, entendeu? Que eu já tinha tido, mas que em algum momento eu não tinha reconhecido como, né, uma insegurança, um momento de perda de foco, e que eu precisava trabalhar. Então foi um momento assim, de buscar uma ajuda, primeiro para me curar naquele momento, né, daquela ferida, cicatrizar aquilo e entender melhor as minhas emoções, e para melhorar, digamos assim, dentro de quadra também, certos momentos que a gente iria passar, né, nesse processo para chegar na Olimpíada do Rio e estar não só fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas mentalmente pronto para o que ia vir, entendeu? Então acho que isso foi o principal. Por isso que eu falo que foi a minha virada de chave. Por ter sido assim tão forte e por eu talvez não ter a consciência do que aquilo que estava acontecendo comigo, foi o pior momento, né? Porque você realmente não sabe o que está acontecendo com você. Você ainda eu acho que eu tive outros momentos difíceis, tipo a perda da medalha de Tóquio, ela foi muito dura, mas eu já tinha feito todo esse trabalho, né? Então, assim, de alguma maneira, eu conseguia já lidar e entender aquilo que estava acontecendo comigo e de certa maneira, gerenciar, né, para aquele momento difícil se tornar mais curto, né? Eu acho que esses meses foram porque eu realmente não sabia o que estava acontecendo comigo, né? E naquele momento ainda era um tabu em 2012, então você não tinha essa possibilidade de conversar com alguém, né? Então, sem dúvida, em 2012 foi o mais difícil. Mas eu sentia que eu precisava ir mais a fundo, né, em relação às minhas emoções mesmo. Então era um trabalho que ia ser necessário mais... ia ser necessário ir mais a fundo, né, desse trabalho. E aí foi quando eu procurei o Juliano, né, o marido da Alessandra. A Ali já trabalhava comigo, né, na parte, né, de empresária, de marketing e tal. E ela falou, cara, conversa com o Gil, vai ser importante para você. E aí a filosofia dele já é diferente, ele é muito mais teórica também, para você entender muito mais as nossas emoções. Então foi um trabalho teórico mesmo, sabe? De coisas que talvez eu também não sabia, né? De como lidar, né, com as minhas emoções e de onde vem todos esses tipos de sentimentos. Então ali foi um processo que foi muito mais seguido assim no dia a dia mesmo, que eu consegui começar, né, a sair desse lugar e entender melhor tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Aí começa uma outra geração, a geração que
tá quase, né? A geração de prata quase, né? A geração que chega na final, mas pipoca. Então você tem outra nomenclatura para aquela geração. Então você acaba tendo que lidar com outras situações, né? E aí começa já o início da era da rede social. Então as coisas acabam tomando certas proporções maiores. E aí foi a sorte que eu tive, né, de começar esse trabalho em 2013, de conseguir, ao longo desse tempo, desse período, ir crescendo, né, evoluindo, principalmente nessa parte, né, de lidar com esse tipo de situação, de momentos difíceis, de frustrações. Porque você chega numa final e perde, você chega numa final e perde, você chega numa outra e você perde, isso vai te minando, mina a confiança. Pô, será que eu sou esse cara mesmo? Que a gente não consegue ganhar, a gente não... Então você começa a se sentir pressionado por isso, né? E a nossa cobrança, ela sempre foi muito alta ali dentro, principalmente porque a gente teve resultados, né, vitórias que a gente não aceitava perder, né, chegar numa final só. A gente não aceitava. Pra gente, eu lembro da gente vencer semifinais de Liga Mundial e não comemorar nada. Aquilo ali pra gente era só alívio, é só tira mais essa pedra das costas, entendeu? E chegou mais uma final, é isso. A gente foi criado assim, né? Nós fomos, de alguma maneira, é um peso, é uma responsabilidade, mas foi a maneira que nós fomos forjados durante esses anos. Bruninho, bota em jogo. Tonilti, Rosier, fora! Pra fora! O Brasil passou! O Brasil passou! A França vai para casa! O Brasil tá nas quartas! E a gente começa de uma maneira que você vai duvidar disso, né? Mas é aí onde está eu acho que talvez essa fé inabalável mesmo, de cara, não, eu vou continuar. Eu tenho certeza que tem alguma coisa, porque a gente merece isso, né? O trabalho foi feito para que a gente chegasse nesse momento e aí tem aquele jogo emblemático da França, que aí muda toda a perspectiva, né? Eu acho que... E o principal foi como aquele grupo conseguiu realmente focar só no momento presente, entendeu? Porque a gente tinha muitas distrações que a gente poderia ter entrado num lugar que fosse ser difícil sair, né? Porque se a gente perde o jogo da França, a gente ia ser nono na Olimpíada do Rio, o pior resultado da história, né, do Brasil em Olimpíadas, onde todo mundo esperava algo diferente. Então, assim, o peso era muito grande e a gente só conseguiu focar, né? Eu lembro da preleção, ó, cada bola, cada ação, esquece todas as consequências, esquece o que passou e vamos focar em cada momento. E a gente conseguiu vivenciar aqueles últimos 4 jogos, né? O jogo da França até a final, dessa maneira. E aí culmina acho que com a grande consagração, né? Tensão no Maracanãzinho num país inteiro. O Wallace, o Juan Torena passando, Gianelli, olha o bloqueio agora! O Brasil é campeão olímpico! O Brasil ganhou! Eu lembro o fim, né? Você vê eu lembro de ir pro banco, né? O último ponto, que troca o Evandro, entra no meu lugar. E aí eu assisto, eu lembro que tem até uma imagem assim rápida, que eu tô indo pro banco, aí tá o Lucarelli, que ele meio que, eles estão fazendo como se fosse uma corrente, um dando a mão pro outro, assim, tá o William tá quase que rezando, assim. Aí tá o Douglas, né, bem novinho, tá o Éder, tá pessoal. Mas eu fiquei do lado tinha tipo um galão de, sei lá, de isotônico, de água ali, porque eu já tava pensando assim, a Itália vai fazer o ponto e eu vou voltar pra quadra e eu preciso estar focado, né, pro próximo ponto. Que talvez foi um trabalho que eu fiz já de Londres, de ter perdido em algum momento o foco na partida e tal. Eu falei, cara, nada me tira do foco do próximo ponto. Então assim, eu nem pensava, eu falei, cara, o próximo ponto, eu vou voltar pra quadra, vou ter que fazer o side-out e por aí vai. E aí quando acaba, que a gente corre e tal, que eu corro pra quadra, é um misto de emoções, aí os caras pedem o videocheck, né? Eu olho pro técnico, começo a xingar ele de tudo que é nome italiano, né? E aí ele fica olhando pra mim, tipo, pô, e eu fico xingando ele e tal, não sei o que, aí o árbitro russo dá o ponto pra gente mesmo, acaba, e aí o meu primeiro momento acho que é descarregar uma raiva, que talvez eu carregasse comigo esse sentimento, talvez de tudo aquilo que eu vivenciei desde 2007, né? Que talvez eu tenha, em muitos momentos, aumentado, talvez exagerado, né? Porque comentários negativos ou coisas negativas, elas têm um impacto muito maior do que as coisas positivas, né? Então
talvez eu tenha exagerado isso e criado algo, mas que me serviu de combustível, né? Para eu querer mostrar para as pessoas que não. E aquele momento foi meio que descarregar. Eu lembro que o Lucarelli meio que vem e me abraça e eu tô lá xingando, sei lá o que eu tava fazendo. E aí vem o momento, logo em seguida, os outros 15 segundos que eu olho meio que incrédulo, que aí eu vejo minha mãe, meus avós e tal. E aí tem um momento que eu caio e choro. Então assim, em 1 minuto, são todas as minhas faces ali, todas as emoções que eu tive naquele momento, entendeu? Acho que de um pouco de tudo aquilo que eu vivi durante anos, né? Cara, a Vila Olímpica é tipo assim, o início, 2008, eu lembro que pra mim era tipo um parque de diversão, eu tava na Disney, né? Na época você tinha aquela máquina fotográfica ainda, né? Aquela mais velha mesmo, né? A Cybershot, exatamente ela. Ainda bem que não era de filme, né? Porque, cara, tinha cada foto horrível, porque eu tinha um pouco de vergonha também, mas eu andava com ela no bolso, e aí eu via passando o Nadal, e aí eu tirava foto de longe, sabe? Essas coisas assim, meio... porque eu ficava meio assim, mó galera andando atrás e tal. Eu lembro, poxa, na época o Bolt foi, acho que a primeira competição mesmo que ele se torna. Eu lembro dele almoçando do meu lado também, assim, sabe? Você queria, mas, pô, você fica naquela vergonha ali mesmo de pedir uma foto. Então eu lembro que eu tinha várias fotos, assim, dos atletas de longe, assim. Os únicos que eu consegui realmente tirar foto, que eles ficavam sempre embaixo do nosso prédio, eu acho que os caras gostaram aí de algumas brasileiras, alguma coisa, foi o pessoal do basquete, né, do Dream Team. Na época eu tenho foto com o Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony, Jason Kidd, os caras ficavam sempre por ali. E aí eu consegui na época tirar foto com eles, mas pô, era surreal, assim, a Vila Olímpica ali. Eu lembro do Brasil, futebol, eles não jogavam lá, eles não estavam na Vila, mas eles vieram um dia, e aí eu lembro alguém gritar no quarto, cara, os caras do futebol chegaram aí e tal, não sei o que, aí eu saio do quarto, tá o Ronaldinho Gaúcho conversando com o Serginho. Falei, cara, que negócio é esse? Ronaldinho Gaúcho, pô, 2008 o cara era... Né? Então, certas lembranças assim que você fala, pô, realmente muito especial. E na primeira Olimpíada também eu era o cara que tinha que buscar lanche pra galera à noite, né? Então, o pessoal tava com fome, eu ia lá de bicicletinha no refeitório à noite, pegar lanche para todo mundo, voltava e tal. Fazia esse trabalho um pouco mais pesado, mas que eu fazia com prazer. Poxa, né, poder estar ali dentro para mim era... Então a primeira Olimpíada eu lembro muito disso. Ao longo das Olimpíadas eu fui talvez curtindo menos, sabe? Talvez a responsabilidade também de ter que jogar e tal, e o vôlei do primeiro ao último dia, você acaba perdendo um pouco desses prazeres, né, da Olimpíada, talvez, de olhar ela com esses olhos, né? Então, aí a Vila se tornou mais um lugar do quarto, de descansar e tal, e menos, né, talvez, de encontrar com outros ídolos, né, e de ser um parque de diversão como era na primeira. Eu lembro no Rio, a gente jogava muito tarde, né? Era 9h30 o jogo, a gente chegava na Vila, sei lá, 1h da manhã. E, cara, a gente voltava do refeitório e aí você via mais pro final, né, da Olimpíada, cara, a galera em varanda, né, dos apartamentos, pô, curtindo pra caramba a música alta, então você fala, putz, que vontade de dar uma escapada, mas, pô, 2 dias depois tinha semifinal da Olimpíada, né, então você, vamos pro quarto, descansar e tal, mas acontecia, né, eu digo que a minha foi só mesmo em Pequim, porque depois eu realmente não consegui vivenciar dessa maneira. E eu lembro também, tipo, já existem esportes que você compete 1 dia, 2 dias e acabou, né? Então você pode ficar lá mais 3 dias na Vila e tal. E eu lembro de cruzar, né, com atletas e tal, voltando. A gente indo pro treino 8 da manhã, os caras voltando, né, sei lá, da noite e tal, de alguma coisa, 8 horas da manhã e tal, os caras aproveitando, né, já o final, né, depois da Olimpíada. Então, só que o vôlei, por ser do início ao fim, né, do primeiro ao último dia, você não tinha essa oportunidade. Cara, assim, a galera, o pessoal pode falar meio aleatória, assim, mas é que a gente tem uma amizade de muitos anos, né? E as coisas a nossa amizade foi crescendo, né? Eu conheci o Thiago em 2009 e em 2010 eu lembro que a gente volta do Mundial, depois do título mundial, ele ainda no Exalta Samba, fazendo um show. Ele falou, cara, vai rolar uma festa depois. E aí foi quando eu encontrei o Neymar, né? E aí quando eu conheci ele, e aí começa a amizade com ele, e aí o Zulu era o meu amigo aqui do Rio, e aí eu apresento. Então, assim,
começa a virar uma amizade entre todos. Aí em 2013 o Medina era amigo do Neymar, o Medina vem pro grupo. Então assim, começa a virar todo esse grupo aí de pessoas que acabam de alguma maneira fazendo sucesso naquilo que... nas profissões, nas carreiras e tal. E aí é lógico que queria, né, a curiosidade da galera e tal. Mas é resenha, como todo mundo aqui vai ter um grupo de WhatsApp, né? E lógico, não só de WhatsApp, a gente, comemorou aniversários e réveillons e datas muito especiais todos juntos, né? Então é uma amizade que se tornou uma amizade muito verdadeira. Inclusive agora a gente foi lá no jogo do Santos, assistimos juntos e tal. A gente vibra um pelo outro, a gente sofre um pelo outro. Quando tem que puxar a orelha ou conversar ou tentar, sabe, dar um suporte também de alguma maneira, a gente está sempre tentando se ajudar. Eu acho que assim, exatamente para você, eu acho que como eu tentei na minha vida inteira, principalmente através do esporte, mas acho que da vida, assim, me inspirar em histórias que são realmente histórias de superação, que na verdade é o seguinte, são a vida, né? Porque a nossa vida ela é feita disso, ela é feita de altos e baixos, ela, né, tem os momentos bons, os momentos ruins, a gente precisa passar por isso. Então, me inspirar nisso. E muitas vezes eu queria realmente entender, depois de uma bateria, né, do Mundial, que, talvez o árbitro não tenha dado a nota certa pro Gabriel. O que ele sentiu naquele momento? Né? Aí, a nossa conversa, como é que você lidou com aquilo? Tipo assim, entender mesmo como cada um, né, lida nesses momentos, assim, ela te faz também pensar, cara, interessante isso e tal. Então, eu acho que essa possibilidade de ter pessoas tão bem-sucedidas, ou, né, um disco que o Thiago gravou e talvez que, não fez sucesso, ou um momento... Como você lida com esse tipo de frustração, acho que são maneiras de você se inspirar e falar, cara, ó, como o cara deu a volta por cima, olha, né, o Gabriel saiu de uma bateria e no ano seguinte é campeão mundial, e isso mostra, né, através do trabalho, através da dedicação. Então, são coisas que a gente sempre gostou de ter esse tipo de relação, sabe? Porque é isso que faz a gente crescer, né? Você se inspirar de alguma maneira, você buscar pessoas que, né, deram certo e mesmo assim tiveram momentos de dificuldade, né? Então, esse tipo de relação foi algo que acho que foi muito positivo para todo mundo. Uma das melhores viagens que a gente teve, um Réveillon. Eu estava jogando na Itália, estava em Civitanova, e aí era o ano 19 para 20, né? Final do ano de 19. E aí aquela temporada, toda temporada, na época, a classificação para a Olimpíada, você tinha tipo o Brasil já estava classificado, então a gente não ia jogar como seleção, mas aí ia ter uma última fase de pré-olímpico lá em janeiro, então os campeonatos paravam até 16 de janeiro. E aí a gente jogou dia 26 de dezembro na Itália, e aí o técnico ia dar uma semana de folga. Eu falei, não vou ficar na Itália, todos os anos passando o Réveillon, jogando dia 30, jogando dia 2, treinando dia 31, treinando dia 1º. Eu falei, cara, quer saber? Esse eu vou voltar pro Brasil certo. E aí a galera, o Neymar, o Gabriel, eles iam passar o Réveillon em Barra Grande, na Bahia. E aí eu lembro de ter jogado 26 perto de Milão, aí eu peguei um voo dia 27 de manhã, de Milão para Paris, de Paris para Fortaleza, de Fortaleza para Salvador e carro até Barra Grande. Ou seja, eu fiz uma volta ao mundo lá, sei lá quantos quilômetros lá, para chegar no dia 27 para 28 à noite. E aí eu fiquei até o dia 31 eu vim para o Rio e passei o Réveillon. E aí, cara, foram dias assim, muito maneiros. O Thiago fechou a tardezinha lá, em Barra Grande, né? O Zulu tava lá, então a gente se encontrou todo mundo lá. E eu lembro de mandar mensagem de manhã pra família, ó, tá tudo bem e tal, não sei o que, deixar o celular, esquece, e curtir o dia inteiro, e jogar futebol, e piscina, e praia, e festa. Então assim, cara, foram dias assim, uma das melhores viagens que eu fiz, e a gente deu muita risada. E a melhor coisa, você se desconectou total, né? Eu lembro que, cara, nem pensava em vôlei, não pensava em nada, foram 5, 6 dias só de aproveitar mesmo, e estar com os amigos, e foi muito maneiro ali. Assim, o que eu procuro ver também, as pessoas, elas hoje em dia medem muito pela repercussão do que você lê na rede social, né? E muitas vezes isso não é a grande realidade. Eu acho que, na verdade, a gente não tem que medir as coisas realmente pelo que a gente lê. Principalmente quando são coisas pessoais, né, que acabam afetando a gente, né? Então os tal dos haters e tal, que eles estão ali para aquilo, né? Basicamente,
é para de alguma maneira, sei lá, eu gostaria de entender o que passa na cabeça desses caras também, mas eu também não consigo. E o que eu vejo, assim, que eu procuro e eu entendo, é o dia a dia, é realmente o que ele vive no dia a dia em relação às pessoas. E até no meu mundo, assim, sabe? Poxa, depois da Olimpíada de Paris e tal, cara, eu fui jogar em vários lugares, cara, de não conseguir sair do ginásio, de muito carinho, de muita admiração, de muitos fãs e tal. Isso é o que realmente é o verdadeiro. E é o que é ele, entendeu? Você percebe, cara, ele não pode sair na rua, em Santos, então, em qualquer lugar do Brasil, você vê as crianças, né, fazendo fila, né, para entrar com ele. E inúmeras demonstrações por onde ele vai, de muito carinho, de muito afeto, realmente de ídolo, sabe? É lógico que o cara cometeu os erros dele, continua cometendo, como eu cometi, como vou continuar cometendo e tal. Mas assim, eu não tenho dúvida que ele é um grande ídolo, que as pessoas realmente amam o cara, sabe? Pelo aquilo que ele, né, pela bolha que ele furou também em relação de onde ele veio e tal. Então, assim, eu procuro muito mais o que é a verdadeira relação que ele tem com o público, né? É muito mais verdadeiro. E acho que talvez essa volta para o Brasil tenha sido muito importante para ele por causa disso, sabe? Para ele realmente sentir o carinho verdadeiro. Porque muitas vezes você está lá na Arábia, aí você toma uma porrada de gente que escreve mal, que fala mal e tal, que na verdade são muito menos do que aquilo que as pessoas que realmente te admiram. Então acho que é isso que tem que fazer a pessoa realmente, poxa, ter prazer e, vou pro campo, vou fazer o meu melhor, sabe? Claro que tem decisões e escolhas que as pessoas não vão gostar ou não, mas é a vida de cada um. Todos nós temos essas escolhas e decisões e nem sempre a gente vai agradar a todos, né? Cara, eu acho assim, são algumas coisas talvez que eu vendo. Eu não trocaria o Brasil por nada. Morei fora e tal, mas nunca passou na minha cabeça, cara, vou morar aqui. O Brasil não tem igual, talvez pela proximidade que eu tenho com a minha família, com meus amigos e o povo, e como a gente vive aqui, né? Acho que não tem lugar como o nosso. Mas assim, claro que esse lance da segurança, né, é algo que é muito diferente com aquilo que eu vivi na Itália, né, nos anos assim, em relação a você tendo que estar sempre ligado, sempre alerta, digamos assim. Isso é algo que de alguma maneira incomoda, né? Assim, olhando também em relação eu acho que a educação, né? Desde o início, assim, eu acho que para os jovens e tal, porque é isso que vai criar um país melhor, né? Uma sociedade melhor. Então a gente buscar nisso, sabe? E realmente a gente dar mais valor à nossa base da educação, porque para dar mais oportunidade no futuro. A gente sabe que a gente tem um país realmente muito desigual, né? A desigualdade econômica é muito grande. O país é um país muito extenso, né? Cada lugar com as suas peculiaridades e tal. E a base de tudo é a educação. Então eu vejo, né, poxa, lá fora, as escolas na Itália, mesmo escolas públicas, né, todos os amigos, né, que tinham filho, tal, escolas públicas e tal. E você aqui, você precisa, né, nas melhores escolas, você precisa... Cara, a gente precisa, né, dar essa oportunidade nas escolas públicas de ter um ensino melhor e tal, porque é isso que vai, no futuro, criar uma sociedade ainda melhor, mais preparada, né, com mais oportunidades. E eu acho que basicamente é isso, né? A gente... E o que realmente pega muito é que a gente precisa pensar que lá em cima as pessoas precisam pensar num Brasil melhor e não no seu lado, sabe? Eu acho que todos, entendeu? A gente precisa pensar num país melhor, naquilo que a gente quer viver e que aquilo que a gente quer que os nossos filhos vivam daqui a 10, 15, 20 anos, entendeu? E não quem está lá nos próximos 4, quem quer que seja, entendeu? Então, pensar nisso, acho que deixar realmente um legado. Eu acho que são as coisas que eu espero para o nosso país, assim, e que vivendo um pouco fora, acho que a gente pode realmente evoluir nesse sentido. Ano a ano. Ano a ano, é aquilo que a gente sente, né, assim, realmente em relação ao quanto você está disposto a continuar, né, o quanto a paixão ainda te move por aquilo, aos objetivos que você coloca, metas e tal. Então, é isso. E eu continuo tendo isso, então esse ano, com certeza, eu acho que não vai mudar isso nos próximos 3, 4 anos, entendeu? E aí você depende do corpo também. A gente sabe que o tempo
ele é cruel no esporte, né? Então, você acaba perdendo performance, né? É um pouco natural, você tem que aceitar isso, se reinventar de alguma maneira e tentar conter os danos, né? Eu acho que dessa fase final de carreira. Eu falei isso algumas vezes, né? Eu acredito que o meu ciclo tenha se encerrado. Falar 100% você nunca sabe. Enquanto você estiver jogando, né? A gente nunca sabe. Vou botar 99 para deixar um que assim, eu já falei coisas na minha vida, nunca vou fazer isso. Você acaba, no momento que, na Itália lá, poxa, eu vou jogar em Modena para sempre, é o clube que eu amo, eu nunca vou para outro lugar. Cara, tive um problema com um treinador, o cara não queria mais que eu jogasse lá, eu não ia voltar pro Brasil, eu queria continuar, né, jogando na Europa, queria conquistar a Champions League, eu fui para Civitanova, né? E aí tive que lidar com aquilo que eu falei lá atrás, entendeu? Então, assim, eu prefiro não cravar 100%, mas eu acho que, como eu disse antes, né, eu acho que o meu ciclo tenha se encerrado sim, e valeu a pena, tantos anos assim, eu acho que eu fiz de tudo, me doei ao máximo que eu podia, e é isso. A seleção brasileira, o vôlei brasileiro, ele está acima de qualquer coisa. Existem inúmeros nomes que foram fundamentais. Eu acho que eu sou um dos caras importantes nesse período, né, de manutenção e de transmissão, né, desses valores que são tão importantes e que, de alguma maneira, levaram, né, o país a realmente seguir e se apaixonar pela seleção brasileira, né? Não só acho que no masculino, como no feminino, como no vôlei de praia, e a seguir tanto, e a gostar e a torcer. Então acho que eu sou mais um cara importante nessa trajetória.